Olá, essa é uma aula sobre um assunto que a gente fala muito em sala de aula, envolve medir atividade física, e eu passo um pouco também sobre questões que não são exatamente essa preocupação de medir atividade física sob o ponto de vista populacional ou para pesquisa, mas alguma coisa também relacionada à medição de condicionamento físico, tá? Porque afinal de contas a gente fala muito em atividade física, que é um comportamento, quando na verdade o que a gente tem, um grande interesse que a gente quer é que as pessoas façam atividade física para que elas ganhem condicionamento físico, né? Porque é o condicionamento físico que vai te deixar com uma saúde melhor. E já nessa capa aqui dessa aula, a gente tem algumas imagens que abrangem justamente isso, tanto essa questão populacional de atividade física, né, com aparelhos que medem movimentação, como o acelerômetro, o pedômetro, e também com alguns testes aqui mais de cunho de desempenho esportivo e com cunho de condicionamento físico, uma medida de VO2 direta aqui, um teste de vai e vem, que mede VO2 também, que pode medir em grandes grupos, e um clássico monitor de frequência cardíaca aqui, que avalia também o quanto a pessoa tá se esforçando em relação ao esforço físico, né? Bom, então, essa definição de atividade física que a gente fala toda hora, né? E surgiram outras já, mas a mais conhecida e a mais utilizada nas últimas décadas é desse artigo científico aqui, esse autor que é dos mais citados nessa área, que é o Kaspersen. Ele então definiu alguns conceitos nessa área de educação física, entre eles, esses conceitos de atividade física e de exercício físico. E também fala um pouco de aptidão física, tá? Então, de lá para cá, quase 40 anos aí, a gente aceita essa classificação que vem nesse artigo do Kaspersen, mas recentemente tem algumas coisas que já usam alguns conceitos um pouco diferentes. Surgiu também aquele conceito de comportamento sedentário, que a gente viu já o que isso significa. Mas desde então, quer dizer, por que tiveram a intenção de fazer isso aqui? Porque desde essa época se tem essa noção de que para a população em geral é um pouco confundida a conceituação de tanto de atividade física quanto de exercício físico. E a gente sabe que quando a gente fala com a população, não tem muita diferença dizer para eles, a pessoa que costuma fazer atividade física, a pessoa que costuma fazer exercício físico, todo mundo entende que eu tô fazendo, do que eu estou falando, né? Mas dentro da área mais específica de atividade física, de educação física, a gente tem essa noção mais clara um pouco de o que é atividade física, do que é exercício físico, mesmo que o público leigo confunda um pouco essas duas coisas. Então, só repassando de novo, né, então aquele conceito velho, clássico, já de que atividade física são os movimentos corporais que a gente faz, né, que nos levam a um gasto energético acima do nosso nível de repouso. E o exercício físico, então, é um subtipo, né? Uma parte da atividade física em que eu tenho uma intenção, eu faço por alguma razão específica, né? É uma coisa que ela é sistematizada, quer dizer, tem uma duração, uma frequência, uma intensidade, né, com que eu vou realizar aquilo lá. E nesse artigo aqui antigo, né, eles falam que é o objetivo de aumentar ou manter os níveis de aptidão física, né? O que não deixa de ser verdade. Mas a gente sabe que quando a gente está falando de objetivo de exercício físico, né, existem outros objetivos, como por exemplo o objetivo de estética, que na população adulta jovem é o objetivo número um para as pessoas fazerem algum tipo de exercício físico, são as questões estéticas. Ninguém com 25, 30 anos está muito preocupado com a sua saúde, né? E se a pessoa não pertence a nenhum tipo de não pratica algum esporte ou algo assim, ela não está também muito preocupada com o seu desempenho físico, com a aptidão física, ela tem, na verdade, a intenção de fazer algum tipo de modificação na sua composição corporal. E a aptidão física, né? Então, exercício é uma coisa, atividade física é outra coisa. Quando a gente fala em aptidão física, podem entender também por condicionamento físico, né? A gente tem uma grande divisão aí de que algumas características da nossa aptidão física são mais vinculadas às áreas da saúde e outras mais vinculadas à área de performance. Estou falando aqui de prática desportiva, por exemplo, de desempenho físico, tá? Então, as da área da saúde são aquelas capacidades ali, tipo resistência cardiovascular, que envolve tanto o nosso sistema circulatório quanto o sistema pulmonar também, quer dizer, aquela capacidade do nosso sangue entregar oxigênio para a nossa musculatura, a resistência muscular, que é a capacidade de fazer algum trabalho muscular de forma repetida por algum tempo, né? A força muscular,
Então, a capacidade de mover cargas, tá? Que tem muito a ver com a nossa saúde, principalmente com o nosso envelhecimento, que a gente perde força. Dentro disso aí está a nossa composição corporal. Então, se a gente fosse dividir entre duas grandes esferas, né, que compõem o nosso corpo, a massa isenta de gordura e a massa gorda, e a nossa flexibilidade. Então, são questões que desenvolver essas capacidades garantem, de certa forma, a nossa saúde. Tá? E o outro lado aqui são algumas capacidades da aptidão mais ligadas à performance física. Não que isso aqui não tenha nenhuma relação com saúde, tá? Essas coisas todas elas se comunicam bastante. Mas a gente não está muito preocupado, por exemplo, em avaliar a potência ou a velocidade, né, de uma pessoa que não tem a sua prática esportiva, mesmo sabendo que quando a gente perde força muscular, a gente perde potência. Então, quer dizer, essas coisas estão interligadas. Mas essas questões como agilidade, equilíbrio, coordenação, velocidade, potência, velocidade de reação, são sim muito mais da esfera de rendimento físico, da esfera esportiva, por exemplo, tá? Mesmo que quando eu olho para uma questão como o equilíbrio, a gente sabe que para o idoso perder o equilíbrio é uma coisa que pode afetar bastante a saúde dele e a chance de quedas, por exemplo. E aí, então, eu tenho esse grande universo azul aqui, que é tudo que incorpora o movimento físico, que é a nossa atividade física, e dentro dele tem um pedacinho aqui que seria o nosso exercício físico. Tá? E essas duas coisas aqui, elas são um comportamento, porque são os processos que a gente executa no dia a dia. Tá? É fazer atividade física, é fazer exercício físico. Geralmente é o que a gente costuma avaliar também quando a gente faz pesquisas na área de atividade física. A gente costuma avaliar comportamento das pessoas. Ou a gente pergunta o que a pessoa faz, ou a gente coloca algum sensor nela e mede o que ela faz. E aí, pessoal, esse processo aqui, esse comportamento, ele pode resultar no condicionamento físico, que seria então a aptidão física. Tá? E essa aptidão, então, ela é o que a gente chama de produto. Porque quando eu faço bastante, quando eu tenho bastante desse comportamento aqui, teoricamente eu vou ganhar mais dessa aptidão física. Por que eu falo teoricamente? Porque a gente precisa lembrar o seguinte, que a aptidão física de uma pessoa, ela não é somente fruto daquilo que essa pessoa faz. Tá? Então, quando eu vou avaliar o consumo máximo de oxigênio, por exemplo, que tem a ver com o sistema circulatório, com o sistema muscular, com a parte pulmonar, sim, isso tem muita conexão com o que essa pessoa faz em termos de exercício físico. Uma pessoa lá, de 50 anos que não pratique nenhum tipo de exercício físico, a tendência é que ela tenha o consumo máximo de oxigênio baixo, tá? Quando comparado com uma pessoa que faz alguma coisa. Mas a grande questão é que essa aptidão física ela depende também de outras coisas, como, por exemplo, genética e nutrição. Tá? Quer dizer, geneticamente, algumas pessoas vão ter mais massa muscular que outras. Tá? Não é só fruto de, por exemplo, fazer musculação. Tá? Questões nutricionais vão sim implicar, por exemplo, na tua quantidade de gordura, vão implicar na tua massa muscular. Então, quer dizer, outras coisas atuam na determinação dessa aptidão física. Tá? Mas a gente sempre centra muito a visão nisso aqui, no exercício e atividade física. Quer dizer, o que tu faz de exercício e a quantidade de atividade física que tu tem no teu dia a dia vai sim impactar na tua aptidão física. Mas a grande intenção desse slide é falar, olha, isso aqui é um processo, porque é um comportamento, exercício, atividade física. Isso aqui é o produto, é o resultado. Tá? Então, quanto mais eu faço disso aqui, teoricamente, mais eu vou ter esse resultado aqui, maior desempenho, maior condicionamento, maior aptidão física. E aí, então, quando a gente fala de esse gasto energético acima dos níveis de repouso, né, que a gente usa nessa definição da atividade física, a gente precisa lembrar o que é esse nosso gasto energético, tá? Então, a gente fala muito em queimar calorias, etc., fazendo exercício, mas a gente precisa lembrar que, olhando tudo que uma pessoa gasta de energia durante o dia, tá? As calorias que a gente fala que a pessoa queima calorias com o movimento, uma parcela relativamente pequena é da atividade física, do exercício físico. Tá? Então, a gente tem a maioria das calorias que a gente usa durante o dia são da nossa taxa metabólica de repouso, a taxa metabólica basal, quer dizer, aquilo que a gente gasta de energia para nos manter vivos, tá?
ou seja, uma pessoa que passe o dia em repouso, né, ou se mexa um pouco, ela vai ter esse gasto aqui, certo? Porque o que que o teu metabolismo, o que que o teu corpo gasta para fazer as funções fisiológicas básicas de te manter vivo, tá? E ela responde aí por até 75% do teu gasto energético diário. O que que determina essa taxa metabólica? Basicamente tamanho corporal, né? Então, quer dizer, quantas calorias tu vai gastar depende muito do teu tamanho, né? Claro, a porcentagem é a mesma coisa, sempre. Uma criança vai ter um gasto metabólico um pouco mais alto, porque ela tem fase de crescimento, por exemplo, mas a quantidade de calorias gastas depende muito do teu tamanho corporal. Tá? Então, o número, quer dizer, vão ser 2.000, vão ser 2.200, quer dizer, é óbvio que um homem de 90 quilos vai queimar mais calorias para se manter vivo do que uma mulher de 45 quilos, isso é uma questão óbvia, né? Aí a gente tem um gasto energético, que é o efeito térmico dos alimentos, quer dizer, o quanto que se gasta de energia para fazer todo o processo de degradação e absorção dos alimentos que a gente consome. E eu vou ter lá um pedaço desse gasto energético que tem a ver com a atividade física que a gente realiza, que varia ali de 15 a 30%. Tá? É claro que de vez em quando eu posso ter coisas que são que fogem um pouco essa norma, né? Por exemplo, pessoas fazem muita atividade física, pode ser que aumente um pouco aquilo ali, mas geralmente também vão ser pessoas que vão ter uma taxa metabólica um pouco mais alta, né? Então, quer dizer, quando a gente gasta muita energia, o nosso corpo depois precisa repor tecido, etc. E, tal, e vai gastar um pouco mais de energia nessa taxa metabólica de repouso também. Tá? Essa questão do metabolismo é um pouco falada também na área de emagrecimento, mas se tinha até um tempo atrás uma ilusão de que as pessoas, quando começam a ficar, sei lá, passa dos 30, dos 40 anos, começam a ficar com o metabolismo mais lento, por isso que elas vão engordando, mas isso já caiu por terra. Já sabe que os meus 5 anos de vida eu tenho um metabolismo acelerado por causa do teu crescimento cerebral, ósseo e muscular, etc. E depois isso meio que estabiliza ali no final da adolescência, e o nosso metabolismo só vai começar a mudar de novo bem depois dos 60 anos, depois dos 65 anos, que ele vai começar aos pouquinhos a ficar um pouquinho mais, menos exigente em termos de energia. Então, a história de que, gente, o pessoal de 40 anos, ó, eu comecei a engordar porque o meu metabolismo ficou mais lento, isso é uma grande ilusão, tá? Não funciona assim. E a atividade física, então, a gente tem algumas maneiras de classificar o que a gente está fazendo, tá? O contexto em que essa atividade física é feita, né? A gente também chama isso aqui de domínios. Então, lazer, transporte, atividade doméstica e trabalho, a gente já viu isso aqui. Mas também as dimensões, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente costuma falar mais disso quando a gente fala de exercício físico, tá? Ou seja, de quantas vezes por semana eu faço, por exemplo, atividade física, quanto tempo dura essa atividade física, a que intensidade eu faço isso, né? O quão forte é o exercício, a atividade física, e o tipo e o modo, tá? E quando a gente está falando em mensurar atividade física, já de cara eu digo para vocês que, olhando as dimensões aqui, a coisa mais complicada da gente avaliar é a intensidade, tá? A mais fácil da gente avaliar é o tipo modo, ou seja, o que que é tipo modo? O que que tu tá fazendo? Tu tá caminhando, tá nadando, pedalando, fazendo musculação, cortando grama, isso é muito claro quando a gente faz uma avaliação de atividade física, tá? A duração e frequência não são difíceis de avaliar tanto assim, é que elas podem ser elas podem variar muito, né? Então a pessoa pode dizer, olha, por exemplo, atividade física doméstica como cortar grama, tá? Se vocês perguntarem de quanto em quanto tempo eu corto grama, depende. Inverno eu corto grama uma vez a cada 3 ou 4 semanas. Quando é verão é praticamente de 15 em 15 dias. Quanto tempo demora? Depende o quão grande está a grama, etc. Quer dizer, coisa boba de casa, mas que pode afetar sim isso aqui. E não é tão fácil a gente saber. Eu não tenho dúvida de que a atividade, quer dizer, o tipo, o modo, é cortar grama. Que intensidade? Uma intensidade leve, porque eu estou carregando uma máquina ali, mas eu não estou fazendo nada que acelere muito a minha respiração, por exemplo, tá? Mas, enfim, quando a gente pega coisas de trabalho, também pode ficar, geralmente vai ser fácil avaliar o tipo de atividade, etc., mas com que frequência? Sei lá,
Dependendo do trabalho, é uma coisa que é mais certa, outras não são tão certas assim, tá? Vamos ver um pouquinho melhor isso aqui. Então, ah, como já visto antes, a gente pode ter uma mesma atividade física que ela é classificada de maneira diferente, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho andar de bicicleta e tenho andar de bicicleta. Mas aqui uma família passeando, né? Passeando com as crianças, etc. Vamos dizer, provavelmente eles estão aqui num momento de lazer em família. Né? Já essa senhora aqui não parece estar num momento de lazer, tá? Parece que ela está aqui num centro urbano carregando compras, ela está num processo aparentemente de deslocamento, sei lá, indo do supermercado para casa, né? Não que essa família não possa estar se deslocando, pode ser que sim, mas pode estar em lazer. Eles têm muito mais cara de lazer que essa senhora aqui, por exemplo. Mas a atividade é a mesma, é o mesmo modo, é o mesmo tipo, é andar de bicicleta. Aqui eu tenho uma mulher cortando grama, né, e eu botei aqui atividade doméstica. Mas olha, essa mulher, na verdade, ela trabalha com jardinagem. Então, na verdade, isso aqui é uma atividade ocupacional para ela. Tá? Ela não está fazendo uma coisa aqui na casa dela, ela está fazendo na casa de uma outra pessoa, recebendo para isso. É aqui um trabalho, né? Então, aqui eu tenho construção civil, é um tipo de profissão que gera bastante desgaste físico, né? E não tem por que a gente pensar que esse pessoal aqui construindo um prédio aqui, que eles estão aqui no momento de lazer deles, ou que eles estão fazendo alguma coisa na própria casa e não estão em deslocamento. Isso aqui claramente é uma atividade física ocupacional, quer dizer, tudo que envolve contração muscular, né, no sentido de se mexer acima dos níveis de repouso e é no momento de trabalho, isso é uma atividade física ocupacional. Tá? E as dimensões, então, né, que eu tinha falado ali, quer dizer, o que é isso aqui, frequência? Então, é número de vezes que a pessoa faz essa atividade física, geralmente estou falando em vezes por semana, é o mais normal da gente avaliar. A intensidade, que eu falei que é o mais difícil, né? Existem várias formas da gente avaliar a intensidade, mas nenhuma delas é simples, tá? Porque tu pode perguntar para a pessoa, por exemplo, faz uma atividade que te faça acelerar a respiração, né? É uma maneira. Às vezes tem gente que usa atividade que promove suor, por exemplo, mas para algumas atividades não faz sentido, porque tu pode fazer uma musculação numa intensidade muito alta, com muita carga, e isso não vai chegar a suar, por exemplo, numa região fria, tá? Mas tu pode ver a porcentagem da frequência cardíaca, quantos METs gastou, que é uma unidade metabólica de gasto energético. Esse Borg aqui é uma escala de percepção de esforço, que às vezes ela aparece como uma escala de 0 a 10, às vezes aparece como uma escala de 6 a 20, a pessoa se classifica, olha, a pessoa fica de frente para um quadro, não sei se você já viu esse quadro, é um quadro colorido, assim, que ele vai lá do verde até o vermelho, e a pessoa se classifica ali como é que está aquela atividade que ela está realizando naquele momento, tá? No meio esportivo, a gente pode usar coisas como uh, nível de lactato sanguíneo, mas isso não tem a ver com saúde, tem a ver mais do meio esportivo, avaliar coisas como, por exemplo, quantos watts uma pessoa está produzindo num remo ergômetro ou numa bicicleta, por exemplo, são todas medidas de intensidade, mas elas não são, nenhuma delas é simples, tá? E quando a gente lida com instrumentos que perguntam para a pessoa o que ela faz, essa intensidade costuma ser uma coisa bastante frágil, tá? Ou seja, o quão intenso é o exercício que tu faz, tá? Então é difícil a gente classificar isso aqui. O tempo, o que a pessoa costuma fazer? Geralmente a gente pergunta assim, olha, quantas vezes por semana tu faz e quantas vezes e quanto dura mais ou menos cada uma dessas sessões? É uma maneira de se perguntar, tá? E tu pode deixar em tempo de cada sessão o tempo total acumulado por semana. E o tipo da atividade, que isso aqui é a coisa mais fácil da gente avaliar, que é o que a pessoa realiza, né? Caminhada, corrida, sei lá, algum tipo de esporte, musculação, pedalei para ir para o trabalho, enfim, o tipo de atividade física que ela está fazendo. E aí, então, a gente tem todas essas questões aí que descrevem atividade física, né? E quando a gente quer medir isso para finalidade de pesquisa, a gente fica com várias dúvidas, quer dizer, como é que eu vou medir a atividade física, né? Vou medir por domínio, quer dizer, eu quero medir trabalho, quero medir só doméstico, só lazer, só deslocamento, eu vou medir tudo isso aqui, botar tudo no mesmo saco e chamar de atividade física total, o que nem sempre é uma coisa interessante, quer dizer, a atividade física total, ela é boa só para uma coisa, para dar uma noção de gasto energético, tá? Quer dizer, porque se tu está caminhando dentro do teu ambiente de trabalho, se tu está caminhando por lazer ou para te deslocar,
São atividades diferentes, em contextos diferentes, mas o gasto energético não vai ser diferente, tá? Mas a gente sabe que, por exemplo, algumas atividades, elas podem ser benéficas para algumas questões e não tão benéficas para outras. Quer dizer, uma pessoa que faça bastante atividade física de lazer, uma prática esportiva, por exemplo, isso pode ser uma coisa boa para evitar dor nas costas. A pessoa pratica natação, por exemplo, tá? Ela faz, natação e pilates, duas atividades de lazer que são benéficas para evitar a lombalgia, a dor nas costas que ela costumava ter. Ok. Agora, a pessoa pode ter uma atividade física ocupacional, né, com construção civil, carregando saco, virando massa, levantando tijolo, que olha, para dor nas costas isso piora. Então, por isso, quando a gente mistura os tipos de atividade física, às vezes tu fica meio com dúvida, mas para onde é que isso aqui está indo, tá? Então, geralmente a gente tem que se preocupar com o que que a gente quer avaliar. O domínio mais avaliado no mundo todo para questões de saúde é o domínio do lazer, tá? Até porque é o domínio que a gente tem mais evidência científica de que ele gere benefícios em saúde. O deslocamento também, tá? Mas é que o deslocamento tem questões culturais muito enraizadas no deslocamento. Então a gente sabe que tem locais, cidades e países que deslocamento ativo praticamente não existe, tá? Em outros locais, alguns países europeus que o deslocamento ativo é meio que a regra. Então, países como Dinamarca, Holanda, por exemplo, lá todo mundo anda de bicicleta. A partir dos 3, 4 anos, a pessoa tem a sua bicicleta. E para ela andar de carro, só se for alguma coisa muito específica, assim, se ela precisa. Tem muitas famílias que nem carro têm, e não é uma questão de não ter dinheiro, é não fazer sentido para eles terem um carro, tá? Porque eles se deslocam para tudo que é lugar de bicicleta, tem uma estação de trem perto de casa, olha, não faz sentido a gente ter um carro, se eu quiser viajar de carro, algum tempo eu alugo um carro e vou, não faz sentido a gente ficar aqui tendo um carro, por exemplo. Mas, enfim, o deslocamento tem uma questão cultural, mas é um bom gasto energético, ele pode aumentar o gasto energético diário, sim, pode ter a ver com saúde, tá? A atividade física, talvez a mais difícil de ser medida olhando pelos domínios, é a doméstica, porque ela é muito difícil de ser avaliada. Então, se vocês perguntam para uma dona de casa o que que ela faz de atividade física diária, por exemplo, ela pode dizer, olha, do momento em que eu me levanto até eu me deitar, eu estou fazendo atividade física doméstica, sei lá, eu lavo louça, eu lavo roupa, eu penduro roupa na corda, eu varro a casa, eu vou cozinhar, é tudo atividade física doméstica, né? Como é que tu registra isso? 12 horas por dia, todos os dias? É meio complicado. Então, é um domínio, sim, que a gente geralmente fica de lado nas avaliações, mas a gente sabe que é um domínio que a pessoa pode, na verdade, é o domínio que eu mais costumo bater nessa tecla de que são os momentos que a gente deve evitar o comportamento sedentário, por exemplo, são justamente utilizando atividades domésticas para isso. Mas vamos falar dos métodos de avaliação, então, da atividade física. A gente tem o primeiro grupo de métodos que são chamados subjetivos, tá? Basicamente, eu estou falando de questionário. São os mais comuns, os mais utilizados, tá? E o que que eles têm? Eles têm uma questão que eles dependem muito da percepção que o indivíduo tem das suas atividades. Ou seja, quando tu pergunta para uma pessoa o que ela costuma fazer, tu está confiando que ela consegue, na cabeça dela, mensurar bem isso e vai te relatar bem isso, tá? Bom, se a pessoa é boa ou é ruim nisso, aí tu fica na dependência dessa capacidade que a pessoa tem. Antes de entrar nos questionários, a gente tem também um formato que são os diários, que também dependem da pessoa, mas é um pouco diferente porque, havendo paciência e honestidade, eles te dão um retrato muito mais fiel do que aquela pessoa faz. O que que é um diário, pessoal? Nada mais é do que a pessoa recebe um caderno, um folheto, um papel, uma coisa assim, em que ela vai ter uma tabela, né, tipo uma planilha, coisa assim, em que ela vai colocar, olha, vamos dizer assim, de segunda a sexta, ou sei lá, durante 3 dias, ou uma semana inteira, e ela vai ter lá, do momento em que ela geralmente aparece os horários, tipo assim, 5 da manhã, 5h15, 5h30, 5h45, 6 da manhã, 6h15, 6h30, 6h45. Vai ter todos os horários assim, tá? Para os dias que vão ser avaliados. E qual é o papel que a pessoa tem? Ela vai ali naquele horário, claro, alguns diários vão ser mais precisos, vão ser só de hora em hora, uns vão ser cada 10 minutos, mas ela vai ali nesse papel aí, nessa coisa que pode ser eletrônica hoje em dia, ela registra o que ela está fazendo. Tá? Então, no caso aqui, eu estou gravando essa aula, né, eu colocaria, sei lá, 3 horas da tarde.
sentado, falando. 13h15, sentado, falando. 13h30, sentado, falando, por exemplo. Aí, daqui a pouco eu vou acabar essa aula aqui, vamos dizer, às 4h30. Vou acabar, eu vou me levantar e vou lavar a louça, por exemplo. E é o que eu vou fazer. Eu vou chegar lá, 4h15, lavando louça. 4h30, lavando louça. Espero acabar até as 4h30 lavando louça, depois eu vou fazer musculação. Aí 4h45, fazendo musculação, 5 horas fazendo musculação, vai lá, 5h30, sei lá, acabei a musculação. Então a pessoa vai preenchendo um diário a cada momento o que ela está fazendo. E aí depois o pesquisador pega isso aí e precisa, olha, essa pessoa ficou sentada durante 1h30, depois ela se levantou, ela lavou louça durante meia hora, depois ela fez musculação por 45 minutos, e ele vai acumulando assim, vai vendo o que a pessoa fez ao longo do dia inteiro, tá? Óbvio que tem que ter uma grande colaboração da pessoa para ficar lá o dia inteiro anotando. É muito parecido com os diários alimentares, em que a pessoa registra tudo que ela comeu, tá? E também tem muita gente que quando faz esse tipo de diário se dá conta de que está comendo muito mal, de que está ficando muito tempo parado, enfim. Mas conta com a colaboração. E aí a gente tem vários tipos de questionários, tá? Eu vou mostrar dois aqui, uns dois ou três. Tem o IPAC, que é um questionário que foi proposto faz mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos aí. IPAC é uma sigla em inglês que quer dizer Questionário Internacional de Atividade Física. E ele foi proposto com a intenção de vamos tentar uniformizar como é que a gente avalia a atividade física no mundo todo. Tá? Porque até os anos 2000, cada pesquisador pensava no seu jeito de perguntar atividade física. E o que acontecia? Para aquela pesquisa dele servia, só que se eu queria comparar aquela população dele com a minha população, eu tinha que aplicar o mesmo questionário. E nem sempre eu concordava com o questionário dele. E aí, então, olha, vamos tentar fazer um questionário que todo mundo aceite como sendo ok e que a gente possa utilizar em vários países, com muita gente, para a gente poder comparar os dados de atividade física de locais diferentes. Então, um grupo de pesquisadores do mais alto nível internacional se juntou no final dos anos 90, início dos anos 2000 por aí, criaram um grupo de perguntas que eles julgavam que seriam perguntas interessantes para avaliar a atividade física e lançaram o IPAC, então. E na época eles fizeram um estudo de validação, quer dizer, vamos comparar esse resultado do questionário com uma medida de acelerometria, quer dizer, vamos medir quantas pessoas se mexem e ver se isso está, de certa forma, associado com o que elas dizem que fazem. Acharam um resultado relativamente satisfatório para isso. Bom, está lançado o IPAC, temos um questionário para ser utilizado em vários países agora. E o IPAC tem coisas boas, tem coisas ruins, mas, enfim, é uma maneira de avaliar atividade física, tá? Outra forma é a lista de atividades, que eu vou mostrar em seguida o que é. Talvez o IPAC já tenha sido visto em algum outro momento por vocês. Mas aí, além de escolher o instrumento, se eu vou usar diário, se eu vou usar questionário, etc e tal, tem outras preocupações aí em relação à escolha desses instrumentos. Por exemplo, período recordatório. Tá? O que é período recordatório? É quanto tempo para trás, ou durante quanto tempo, eu quero avaliar esse comportamento. Normalmente a gente avalia uma semana. Tá? Então, o IPAC, por exemplo, pergunta relativo aos 7 últimos dias, para ver o que a pessoa fez na semana que se passou. Mas aí, um dia é suficiente? 3 dias é suficiente? 7 dias é necessário? O bom seria um mês? Enfim, cada escolha, né, a gente vai ganhar por um lado e perder por outros, né? A gente sabe que tem um problema, por exemplo, assim, ó, tu pode ter uma situação em que a pessoa ela é superativa. Tá? Digamos que o cara costume correr. Tá? O cara corre 5 dias por semana e é isso que o sujeito faz, acumula bastante atividade física, está bem acima do que é o recomendado. E essa pessoa torceu o pé 10 dias atrás e está de molho, está sem correr. E na semana que antecedeu a entrevista, ele, por estar sem correr, ele não fez nada de exercício físico, não praticou nada. E tu pergunta e aquele cara ele vai aparecer no teu resultado como uma pessoa que não faça nada, quando na verdade ele faz. Mas naquela semana que antecedeu a pesquisa, ele não fez. Tá? Isso acontece com pesquisa, a gente sabe que isso é um tipo de problema. Tá? Reatividade, o que quer dizer aquilo ali? Quer dizer que quando a pessoa está sendo avaliada,
ela pode se comportar de maneira diferente. Isso pode afetar, por exemplo, quem utiliza diários, quer dizer, a pessoa não tem muito hábito de fazer atividade física, mas, mas agora estão me avaliando, eu quero fazer alguma coisa para mostrar serviço, tá? Então a gente sabe que isso acontece, tanto com questionário quanto quem usa acelerometria, que depois a gente vai ver um pouco isso aí. Aí, como avaliar a duração, frequência e intensidade? Eu já mencionei um pouco isso aí, tá? Mas vai perguntar quantas vezes por semana, quanto tempo dura em média, como vai perguntar a intensidade, vai ser por respiração, por frequência, perguntar se acelera, sente acelerar o coração, perguntar se a respiração fica mais ofegante, se a pessoa chega a suar, por exemplo. E aí, forma de aplicação, o que que é isso? Autopreenchimento, ou seja, tu entregas uma folha com questionário para a pessoa, ou entrega um diário e a pessoa preenche, tá? Tem vantagens e desvantagens, eliminas a necessidade de um entrevistador, mas a pessoa pode não entender as perguntas e responder errado. Autopreenchimento, no geral, a pessoa pode tender a mentir um pouco mais, né? Porque uma coisa é tu mentir olhando no olho de alguém numa entrevista, outra coisa é tu mentir sozinho escrevendo, né? Mas tem algumas vantagens que tu consegue fazer isso aqui com mais gente sem necessidade de ter entrevistadores, por exemplo, tá? A entrevista é uma entrevista olho no olho, né? Ou por vídeo, por exemplo, em que tu tens um papel de um entrevistador fazendo perguntas para uma pessoa que responde, o entrevistador preenche o questionário. Ou por telefone também, tá? Que tem muita pesquisa hoje em dia por telefone, o próprio Vigitel, que é uma grande pesquisa feita no Brasil em capitais, é feito todo por telefone, por isso Vigitel, né? Vigilância tem, por telefone. Mas enfim, como é que tu vai aplicar esse questionário? Aí, quais domínios tu pretende avaliar? Como eu já falei. Geralmente, para a saúde, a gente foca mais no domínio de lazer, tá? Aí, em segundo nível, assim, talvez o deslocamento, que não é tão difícil avaliar e pode te dar também um retrato de gasto energético dessa pessoa. E a gente tem, quando a gente pergunta para uma pessoa, tanto quando a gente pergunta o que que ela come, como quando a gente pergunta o que que ela costuma fazer de exercício físico, a gente tem, por uma questão social, né, chamada de aceitação social, uma tendência de que as pessoas relatem um comportamento que eles sabem que é o desejado, ou até que eles gostariam de ter, tá? E que nem sempre ele condiz com o comportamento real. O que isso quer dizer? Todo mundo sabe que exercício faz bem. Hum? E aí tu pergunta para a pessoa, por exemplo, o que que ela faz? E ela meio que não é aquela fantasia, mas ela vai te dar uma resposta que é assim: ah, eu costumo fazer isso, eu costumo ir à academia 3 vezes por semana, eu costumo, nos dias que eu não vou à academia, eu costumo caminhar pelo menos uma hora, eu faço. E aí, quando tá, mas e semana passada exatamente o que que tu fez? Ah, semana passada eu só consegui academia um dia, e aí choveu um monte. A semana passada eu fui à academia um dia e caminhei acho que 20 minutos um dia. Então, quer dizer, tem aquela coisa que ela idealiza, que seria o desejado, né? E aquela coisa que é real. Então, é o comportamento habitual, né, que é o sonhado de fazer, quando o comportamento que é o real. E às vezes as pessoas mentem, sim, porque elas não querem, por exemplo, está fazendo uma pesquisa sobre atividade física, a pessoa sabe que faz bem, ela tem meio que vergonha de dizer que não, eu não faço nada. Tá? Isso é algo que eu costumo dizer. Então, a gente está sempre meio refém disso aí quando se faz pesquisa populacional, mas a gente aceita esse nível de erro que tem e a gente convive bem com isso, tá? Então, e na área nutricional também, quer dizer, tu pergunta uma pessoa o que que ela costuma ter de café da manhã, ou né, o que geralmente tu come de manhã. Aí ela vai te dizer que aquele café da manhã é de forte revista, de hotel, com frutas, com iogurtes, com ricota, com sei lá, um monte de coisa. Então, mas o que que tu comeu hoje? Eu falei, não, hoje eu não tive muito tempo, saí correndo de casa, comi 2 bolachinhas salgadas, uma xícara de café e saí correndo. Quer dizer, o sonhado é uma coisa, né, que tu gostaria de relatar para todo mundo, que tu gostaria de ter, e o mundo real nem sempre condiz com isso aí. Então, os diários que a gente mencionou, então, geralmente eles são de 15 em 15 minutos, tá? Eu falei, seria o ideal, porque tu teria um retrato bem fiel do que a pessoa fez ao longo do dia todo. O período costuma ficar de 3 a 7 dias, mas é aquela coisa, tu tem que ter a ajuda do entrevistado. Muitas vezes em diário a gente fica, a pessoa escreve algumas coisas e passa uma lista reta. Não, aí eu fiquei fazendo a mesma coisa, sei lá, pô, 4 horas aqui que ela ficou fazendo a mesma coisa, tu fica, será que essa pessoa está sendo fiel, está sendo honesto com o que ela está fazendo, tá? E também, eles te dão uma informação muito boa, mas digerir essa informação depois não é fácil, tá? Tem que pegar esse diário, imagine você pegar ele em 7 dias, né?
de muita gente. Cara, para tu traduzir isso aí para movimentação física, olha quantas horas fez disso, daquilo. É claro que a gente sabe que as pessoas não variam assim, tu vai pegar num dia que a pessoa acordou, foi para o trabalho, né, voltou de noite e viu TV, olha, o que que tu vai tirar daqui? Nada quase de atividade física. Ela não teve nenhum deslocamento ativo, não praticou nenhum exercício, esse dia aqui foi um dia zero. Ok, passa adiante. Então, mas às vezes pode ser bastante difícil, porque tem que pegar pessoa por pessoa e ler o diário delas. Tá? E os questionários, a gente tem alguns que são focados no lazer só, e outros que são focados em outros domínios, em outras esferas. Tá? Alguns são para recordatório, então, de uma semana habitual, que eu falei para vocês, tem aquele problema da última semana, do último mês e por toda a vida, até que eu vou mostrar um exemplo aqui. A gente tem vários questionários para avaliar atividade física. Hoje em dia a gente tem questionários específicos para populações específicas, tá? Por exemplo, uma área que eu mexo aí há mais de 20 anos, que é em relação a gestantes, tem questionários específicos para avaliar atividade física durante a gestação, tá? Que é um período bem esquisito, porque tu vais aplicar, por exemplo, o IPAC para uma mulher grávida, né? E aí, durante a gestação, a mulher tem milhares de altos e baixos. Ela tem dias muito ruins, dias muito bons. Ela vai ter períodos ali de muito enjoo de manhã, vai ter período em que ela vai ter muito sono, mas isso muda quase que diariamente, né? E aí tu pergunta para uma mulher, a mulher ela vem sendo super ativa durante a gestação dela, mas a semana passada foi horrível, tá? Aí tu pergunta para ela, na última semana, ela vai te dar um resultado, entre aspas, ruim. Mas tu pergunta a semana habitual, ela diz, não, mas só, eu vinha sendo ativo, eu costumava fazer isso, isso, isso. O que que tu quer? Tu quer saber o que que ela costumava fazer, o que que ela realmente fez a semana passada. Então, tem várias nuances aí que a gente precisa pensar quando vai avaliar, quando vai escolher um instrumento, quando vai escolher um recordatório. Então lembrando que o problema da semana habitual é aquilo, a pessoa te relatar o mundo ideal, o mundo de sonho dela, que não é o mundo real. Né? A vantagem de semana habitual é que uma pessoa que teve uma mudança brusca nos últimos 10 dias vai te relatar uma coisa mais condizente com o que é o mundo real dela, tá? Então, quando a gente tem vários tipos de questionário, pessoal, a gente não consegue comparar também esses instrumentos, tá? Porque se eu pergunto uma coisa de maneira diferente, eu posso ter um resultado diferente. Tá? Então, dizer que, olha, eu fiz uma avaliação numa população lá, deu tanto por cento de inatividade física. Aí eu usei um outro questionário e avaliei uma outra população e deu X%. Não dá para tu dizer que é maior ou menor, porque tu usou instrumentos diferentes, entende? É como tu usar uma régua diferente, quer dizer, com centímetros, com outro tamanho, e querer comparar as duas medidas. Não dá para ser assim. Tá? Então, o IPAC, né, esse Questionário Internacional de Atividade Física, ele tem duas versões, uma versão curta e uma versão longa. A versão mais usada no mundo inteiro é a versão curta, que foca bastante em lazer, com duas ou três perguntas lá de deslocamento. E o que que o IPAC te dá? O IPAC dá um score em minutos por semana. E isso é legal por quê? Porque tu consegue classificar as pessoas dentro daquela diretriz de cumprir ou não cumprir a diretriz semanal de 150 minutos. Tá? Então, tu tens um questionário que pergunta e tu, essa pessoa aqui faz 137 minutos por semana. Essa aqui faz 215. Bom, essa 215 é ativa, 137 é inativa. Então, o resultado dele é direto em minutos por semana e te ajuda a fazer essa classificação, então, de ativo e inativo. Ele foi traduzido para inúmeras línguas, então dá para dizer que ele é aplicável no mundo todo, tá? E tem algumas coisas que são adaptáveis à cultura, que o IPAC não tem tanto isso, mas às vezes assim, a gente pega alguns questionários internacionais que tu tem que ter um cuidado de adaptação cultural. O que que eu quero dizer com isso? Eu já vi questionários que foram criados em países do norte europeu, para ser aplicados no Canadá, por exemplo, que tu tem lá entre as atividades domésticas, limpar a frente da casa, tirar neve da frente de casa, por exemplo, que é uma atividade bastante pesada fisicamente. Tem umas pás de plástico largas, assim, o cara amanhece, teve nevasca de noite, o cara vai lá, o cara tem que tirar, limpar a frente de casa para poder abrir a porta de casa e sair. Faz sentido perguntar isso no Brasil? Nenhum. Quer dizer, faz sentido tu perguntar no Brasil entre as práticas esportivas snowboard? Nenhum.
Né? Faz sentido tu perguntar para alguém que mora no Alasca se jogou frescobol semana passada? Acho que não. Isso são adaptações culturais, tá? Coisas que costumam ser feitas por populações de locais diferentes. E, embora tenha duas versões, curta e longa, o IPAC, elas não te dão resultados exatamente iguais, tá? Quer dizer, quando tu pergunta uma coisa usando 9 perguntas, o teu resultado não vai ser idêntico quando tu pergunta essa mesma coisa utilizando 31 perguntas. Então, elas não são muito. Não que elas vão errar muito em classificar a pessoa em ativo e inativo. Nisso, eles não erram muito. Mas quando a gente vai lá olhar o score em minutos por semana, a gente vai achar algumas diferenças. Hum. A versão longa, de novo, quais são as sessões que não são muito boas do IPAC? O lado ocupacional e o lado doméstico, que vão ser sempre os dois mais complicados da gente avaliar. Mas, enfim, para avaliar lazer, o IPAC é bastante aceito, utilizado no mundo inteiro, e dá para utilizar a versão curta. Tá? E aqui está, então, mostrando o IPAC curto. Tá? Então, lá no início, ele dá uma elucidação para a pessoa que está respondendo o que seria uma atividade física vigorosa. Quer dizer, isso aqui é justamente a tentativa de classificar a intensidade dessa atividade física, tá? Em que tu tens, o que ele fala aqui de vigorosa? Requer um grande esforço físico e fazem respirar muito mais forte que o normal. Tipo assim, a pessoa está correndo, por exemplo, correndo forte, vigorosa. A atividade física moderada, quer dizer, algum esforço físico e altera um pouco a sua respiração. Tá? E ele pergunta aqui, ó, com fatias de pelo menos 10 minutos, quer dizer, pense nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. E aí pergunta aqui, ó, atividades físicas vigorosas, e coloca alguns exemplos, tá? Correr, jogar futebol, pedalar rápido, coloca fazer serviço doméstico pesado em casa, então quer dizer, coisas que aumentem muito a sua respiração. Aí pergunta quanto tempo por dia costuma fazer isso aí, e pergunta depois a frequência, em quantos dias por semana costuma fazer isso, tá? E aí, aqui tem um pedaço sobre transporte, então você caminha pelo menos por 10 minutos, né, como forma de transporte para de um lugar ao outro. Nos dias que caminha, por quanto tempo total a pessoa costuma caminhar? Tu tem aqui, ó, frequência, dias por semana, tu tem duração, horas e minutos, tá? E aqui também perguntando o tempo sentado. Então, vejo, com essas perguntas aqui, tu consegue ter uma noção se essa pessoa fica muito tempo sentado, se essa pessoa costuma se deslocar de maneira ativa, se essa pessoa faz algum tipo de esforço físico ao longo da semana que seja impactante para ela e que possa ter reflexo em saúde. Tá? Isso aqui, então, é o IPAC curto. Tá? Quem tem curiosidade, bota na internet IPAC, que vem ele, e vocês vão cair. Acho que ainda tem, tinha um site antigamente que era o site do IPAC, que entrava lá, tinha toda a explicação ensinando a aplicar IPAC curto, IPAC longo, e tinha todas as traduções também para tudo que é língua, artigo de validação dele, enfim. Tinha todo o material necessário para a pessoa entender o IPAC e poder aplicar e utilizar ele na sua pesquisa. É um instrumento de livre acesso, gratuito e bastante utilizado. Tá? Aqui eu dei um questionário que eu utilizei já em 2 ou 3 pesquisas, que parece meio loucura, sim, mas a gente consegue já utilizar isso aqui e consegue ter algum tipo de resultado interessante. É o questionário para atividade física da vida toda, tá? E você deve pensar, tá, mas isso não faz sentido, porque se tu está dizendo que é difícil avaliar o que a pessoa fez na semana passada, como é que tu vai avaliar o que a pessoa fez na vida inteira? E aí, então, é preciso entender que quando eu estou falando de aplicar o impacto da semana passada e estou tendo lá um score em minutos que a pessoa realizou, eu estou preocupado com uma intensidade ou algo assim, isso é um tipo de avaliação, tá? Esse questionário aqui, por exemplo, ele avalia os padrões de atividade física que a pessoa teve ao longo da vida, tá? Então, ele não está interessado aqui em dizer quantos minutos por semana tu praticou, sei lá, de tênis quando tu tinha 16 anos, tá? Ele não está interessado em dizer se na semana passada tu acumulou 150 minutos ou mais. Ele está interessado em fazer uma coleta de dados em que vá estimar como é que foi o teu padrão comportamental da infância, por exemplo, até hoje, tá?
E aí esse padrão a gente coloca geralmente em categorias e diz, olha, tu pertence ao grupo de pessoas que mais se mexeram, por exemplo, no deslocamento. Ou tu pertence ao grupo de pessoas que menos se mexeram no momento de lazer, prática esportiva, por exemplo. Tá? Então, se vocês falam com uma pessoa mais velha, pessoal, você pega, sei lá, uma avó, por exemplo, olha, vó, em algum momento da tua vida tu praticou algum tipo de esporte que tu treinava e que tinha uma certa regularidade, né? Tipo, pertencia a uma equipe esportiva ou alguma prática individual, como praticar corrida, natação, assim, na tua adolescência, tu fez isso em algum momento? Ela vai dizer, sim, eu pertencia a uma equipe de vôlei na minha escola, a gente treinava 2 vezes por semana, era treinos de 1 hora, eu fiz isso dos meus 15 aos meus 17 anos, tá? Tá, e aí, vó, depois que parou de jogar isso aí, não, aí eu me casei, eu tive filho, nunca mais pratiquei esporte nenhum, aí voltei, agora tô fazendo musculação, indo à academia agora faz 1 ano e meio, então assim, ó, tu consegue ter uma noção do que essa pessoa praticou de esporte durante a vida dela. É claro que quanto mais a pessoa praticou, mais complicado vai ser tu avaliar isso aí, tá? Mas, de novo, tu não está interessado em saber qual era a intensidade com que ela jogava vôlei, quantos minutos por semana era. É só assim, tu vai acumulando essas informações e aí tu vai ter eu não vou entrar no lado estatístico com você, mas tu vai ter um número que seria uma avaliação, então, de gasto energético que essa pessoa teve, e tu pode ver por domínio e tu pode ver total, tá? Eu vou mostrar aqui o questionário. Deixa eu ver se eu acerto com compartilhamento de tela só. Eu tenho aqui, cadê? Então eu tenho. Aqui eu tenho um pedaço desse questionário que é para avaliar, então, o exercício e atividades esportivas. Tá? Então, quando está entrevistando a pessoa nisso aqui, a gente vai vir com ela desde a infância e adolescência para até os dias de hoje, e tu vem perguntando, olha, vamos lá, qual foi o primeiro esporte que tu praticou? Aí tu anota o esporte, com que idade tu começou, com que idade que tu terminou, tá? Bom, quando tu praticava isso aí, mais ou menos quantas vezes por semana tu fazia isso aí, tá? Ou quantas vezes por mês, quantas vezes por dia? Quanto tempo durava, mais ou menos, e que intensidade era isso aqui? É que tem uma classificação de intensidade que não está dentro desse documento, tá? Tá, ok. Aí depois, que outro esporte tu praticou? Ah, esporte 2. Esse assim, então, tu vem colocando isso aqui e depois a gente ah, pega essa informação, tá? E a gente leva para um compêndio de atividade física. O que é esse compêndio? O compêndio é isso aqui, ó. Ah, eu tenho uma lista enorme aqui de todas as possibilidades de atividade física, eu tenho um gasto energético aí nessa coluna que fala em METs aqui, ó, tá? Ou seja, para uma mesma atividade como ciclismo, dependendo da intensidade que eu faço aqui, a velocidade, eu vou ter um gasto energético, alguns METs aqui, tá aqui, ó, ciclismo, exercício de condicionamento, tá? Dança, caça e pesca. Então, pescar em geral, 3 metros. Cavar iscas e minhoca com pá, 4 metros. Pescar em margem de rio caminhando, 4 metros. Pescar em barco sentado, 2,5 metros. Pescar em margem de rio em pé, 3,5 metros. Pescar em corredeira com bota de borracha, 6 metros. E assim por diante. E aqui, pessoal, atividades caseiras, atividades físicas domésticas, lavar a louça em geral, parado em pé, sem interrupção, 2,3 metros. Lavar a louça tirando os pratos da mesa e caminhando, 2,5 metros. Então, a gente vai avaliando as atividades que a pessoa faz, tá? Deixa eu mostrar um outro aqui ainda. Aqui eu tenho. Esse aqui é atividades ocupacionais, ó, tá? Ou seja, aqui pergunta, olha, nome do trabalho, qual foi o teu primeiro emprego, vô? Ah, eu trabalhava de estafeta, que era o que se chamava antigamente de office boy, um menino de entregas, tá? Bota o nome do trabalho aqui. Ah, comecei com 13 anos, fui dos meus 13 até os 16, trabalhava 12 meses por ano, trabalhava 5 dias por semana, 6 horas por dia, aqui a intensidade, tá bom. E aí, isso aqui é a primeira ocupação que o vô teve. Tu coloca aqui. Aí, tu ia para esse teu primeiro trabalho que tu tinha, tu ia caminhando, pedalando, correndo, tá?
E então tu bota aqui quanto tempo levava caminhando. Isso quer dizer, tu tens aqui nessa tabela, tu descreve as ocupações que a pessoa teve, e depois tu vai ver se eram ocupações que envolviam atividade física ou não, e como é que ela ia para essa ocupação dela. Se ela ia caminhando, pedalando, já tens uma noção de deslocamento aqui. E depois tu pega as atividades e leva lá para aquele compêndio para saber o gasto energético. Tá? Bom, eu acho que eu tenho mais uma aqui desse questionário. Esse aqui é de atividades domésticas, tá? Então, muito parecido, o mesmo padrão. E tudo isso aí, pessoal, a gente pega, junta todas essas atividades, leva para aquele compêndio onde eu vou ter o gasto energético. E o que que eu vou ter de informação dessa pessoa? Eu vou ter um gasto energético estimado para a vida, com atividades físicas. Aí eu falei, é uma coisa meio absurda assim da gente pensar nisso, mas ele não dá tão errado. Quando é que tu tem interesse em utilizar esse tipo de avaliação de atividade física, pessoal? Para que que serve isso? Os estudos que eu usei foram sempre estudos que estavam estudando atividade física e câncer, tá? Por que isso, pessoal? Porque assim, ó, quando tu estuda uma doença como câncer, que tem um grande tempo de indução. O que que é tempo de indução? É o tempo que a doença leva se desenvolvendo no teu corpo, tá? Não faz sentido tu avaliar a atividade física da última semana, tá? Imagina, olha, eu vou ver se câncer está associado com corrida, tá? Aí eu pego pessoas que têm câncer, pessoas que não têm câncer e vejo se no pessoal que não tem câncer tem mais gente que corre. Tá, mas só um pouquinho. Tu acha que a corrida que o cara correu semana passada teve alguma influência sobre ele estar com câncer hoje? Óbvio que não. Esse câncer começou 30 anos atrás. Então não dá para tu pegar uma avaliação de semana passada, de mês passado, e querer associar ela com uma doença que leva anos e anos e anos, entende? Então não é bem assim. Então, esse tipo de avaliação de atividade física para a vida toda, eu utilizava em estudos de caso controle para câncer, quer dizer, eu pegava um grupo de pessoas que têm o câncer diagnosticado, um grupo de pessoas que não teve diagnóstico de câncer. E eu perguntava o que que as pessoas fizeram ao longo da vida toda, para conseguir ver, será que o pessoal que se mexeu mais ao longo da vida toda, agora aos 70 anos, tem mais chance de câncer ou tem menos chance de câncer, por exemplo, tá? E a gente consegue dividir as pessoas em 3 ou 4 grupos em relação ao quanto essa pessoa se mexeu ao longo da vida. E tu vai ter aqueles que se mexeram muito pouco, aqueles que se mexeram bastante e aqueles grupos intermediários, por exemplo. Então, nas 2 pesquisas que eu utilizei, na verdade, eu dividi em 4 grupos. Eu tinha um grupo que se mexeu muito pouco, né? E eu posso dizer se mexeu muito pouco no lazer, ou doméstico, ou deslocamento, ou juntar tudo. Grupo que se mexia muito, e 2 grupos intermediários, né? O segundo grupo e o terceiro grupo ali, tá? Para ver isso aqui. E mesmo sendo uma avaliação bastante frágil, assim, tu já consegue ter bem claro alguns efeitos que a atividade física tem sobre alguns tipos de câncer, tá? No caso, eu estudei câncer de cólon, né? Digestivo, né? Câncer de mama e câncer de pulmão, tá? E atividade física. Bom, e a lista de atividades é uma outra maneira de perguntar também, que eu vou mostrar para vocês aqui em seguida. Mas o que que é? A gente consegue perguntar para a pessoa o que que ela pratica. Em seguida, a gente pergunta quantas vezes por semana e quanto tempo, mais ou menos, tá? Geralmente não se pergunta intensidade. E vai dar também um score. Tu soma depois todas as atividades que ela te listou fazer e vai dar um score em minutos por semana, tá? O que que tem de lado bom disso aqui? É que a gente fica dizendo para a pessoa, tu fez isso, fez aquilo, fez isso. E ela vai se lembrando melhor, às vezes, não, isso eu não fiz. Ah, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. Tá? De novo, essa lista, tu tens que montar uma lista de possíveis atividades antes de fazer o questionário. E aí tu tem que ter muito claro assim, o que que as pessoas dessa região que tu vai avaliar costumam praticar, tá? Para não, tanto para tu não ficar perguntando coisa que não faz sentido, como eu coloquei para se pratica snowboard, como, por exemplo, quanto para não deixar de fora atividades que são comuns, tá? Por exemplo,
Quer ver uma coisa? Um esporte que surgiu, que virou moda nos últimos 3 ou 4 anos, é o beach tennis, por exemplo. Se eu fosse fazer uma lista de atividades 10 anos atrás, eu não ia nem pensar em botar esse termo beach tennis, tá? Agora, se for fazer isso hoje, seria incluído, porque tem muita gente praticando isso. Então, essas adaptações que são culturais. Eu vou mostrar uma lista aqui que a gente utilizou num dos questionários da corte para perguntar para a mãe que ela costumava praticar. Então, aqui eu tenho assim, ó, eu tenho, essa aqui é a lista de atividades. Eu vou listar algumas atividades físicas, gostaria de saber se a senhora praticou ou não nos últimos 7 dias. Aí tu fala, alongamento? Se ela diz não, tá aqui, ó, não ou ignorado, pula para 204. O que é 204? Artes marciais? Ela disse não, pula para 207. Caminhada? Disse sim. Se ela disse sim, tu pergunta quantas vezes, quanto tempo em média cada vez. Ciclismo RPM spinning? Não. Pula. Aí, corrida? Sim. Quantas vezes, quanto teve média? Isso, e tu vai indo, com várias possibilidades de atividade física, tá? Sendo que geralmente a gente encerra esse tipo de questionário com um espaço para a pessoa colocar uma outra coisa. Tipo assim, ó, a última pergunta é sobre yoga e pilates, por exemplo, tá? E aí, depois perguntar, fez alguma outra coisa que eu não perguntei? Se a pessoa diz, sim, fiz. O que que eu fiz? Eu fiz escalada indoor. Não estava na lista, mas eu vou anotar aqui. Bom, quantas vezes eu fiz 2 vezes por semana, 1 hora, cada sessão? Quer dizer, ela pode citar uma coisa que não estava aqui também, tá? Então, essa aqui seria a lista de atividades. Vamos voltar para a apresentação aqui. Bom, outra possibilidade, quer dizer, monitoramento por telefone, tá? Tem bastante pesquisa assim, o próprio Vigitel, uma pesquisa de tamanho nacional, usa por telefone, tá? O que é o problema de perguntar por telefone? A representatividade. O que isso quer dizer? Pessoas que não têm telefone não têm como responder esse tipo de pesquisa, tá? Isso já foi pior um tempo atrás, quando a gente não tinha o celular espalhado na população como a gente tem hoje. Dá para dizer que hoje em dia, quase todo adulto no Brasil, tirando quem morador de rua, sei lá, tem um telefone celular, tá? Quando eu era criança, isso aqui era muito problemático, porque quando eu era criança, gente, óbvio que não existia celular, mas também o telefone era uma coisa muito cara. Eu me lembro que eu tinha vários vizinhos aqui perto de mim que moravam no mesmo bairro que eu, de mesmo nível social, mas não tinham telefone, tá? E as pessoas, o telefone era um bem da família, quase como um automóvel, assim. Tá? Então, bom, nessa época, perguntar por telefone era uma coisa meio complicada porque muita gente não tinha telefone, tá? Mas enfim, isso melhorou graças ao celular hoje em dia. Mas uma coisa que não melhorou ainda é que as recusas são muito grandes por telefone. Por quê? Porque é muito mais fácil tu dizer não para alguém que, olha, tu atende o telefone, eu gostaria de fazer uma pesquisa, desliga, não estou afim de responder, tá? Então, tem muito mais recusa por telefone do que por outros métodos. E, geralmente, essas pesquisas por telefone, até para não ficar muito maçante, usam um recordatório de 24 horas. Ou seja, o que tu fez ontem, tá? Geralmente é isso aí, e que é muito parecido com o utilizado para entrevistas sobre alimentação também, tá? Então, gente, esses métodos subjetivos, questionários e diários, como tudo na vida, eles têm vantagens e desvantagens, tá? Entre as vantagens deles, talvez a maior vantagem seja que são coisas fáceis de aplicar e são baratos, tá? Tu precisa, no máximo, aí, em termos de custo, no máximo de imprimir esses questionários, ou nem isso, sei lá, tu pode aplicar hoje em dia num tablet, né? Que tu vai aplicando, ele vai guardando os dados, por exemplo, não vai nem gastar com papel, tem que ter um tablet só, né? Mas, enfim, são coisas que são relativamente fáceis de ser aplicadas. Todos eles têm manual de instrução que ensina a pessoa a aplicar, então é fácil, mas tem que ler um pouco isso aí, tá? E tu consegue encaixar a pessoa de acordo com a recomendação atual de tempo, etc. E desvantagens. A gente tem sempre aquele lado humano de que a gente está contando com a boa vontade e com a honestidade das pessoas e não superestimarem o que fazem, tá? A gente sabe que alguns grupos populacionais superestimam muito o que fazem. Geralmente pessoas inativas superestimam muito o que fazem, tá? Então, eu faço isso, e meio que fantasiam, quase assim, ou até a maneira com que a pessoa fala. Eu me lembro que minha mãe, que morreu, já falava assim,
tinha que caminhar 2 quadras, né? Mas uma pessoa idosa, obesa, com dor no joelho, ela assim, hoje eu me levantei e fui até lá. Quer dizer, uma coisa que eu faria, sei lá, em 40 segundos, sem pensar, para ela aquilo foi um esforço físico, sabe? Então, assim, ó, a maneira que a pessoa te relata até te leva um pouco mais, pode te induzir um pouco mais ao erro, né? E uma grande desvantagem também é que esses métodos aí de questionário, de área assim, a medida de intensidade, ela sempre perde um pouco por causa disso. A gente tenta, a gente pergunta se acelera, etc, o coração, etc, mas a gente sabe que, né, nem sempre funciona. E aí, então, algumas questões de alguns aspectos biológicos aí, tu pode perder um pouco tanto por causa desses erros humanos, como também pela questão da intensidade, tá? Então, algumas coisas tu pode perder em relação à associação com questões mais de cunho biológico que tu esteja querendo pesquisar, tá? Mas, enfim, era isso de métodos subjetivos. E agora os métodos objetivos, não quer dizer, eu vou medir realmente como que a pessoa está se mexendo, tá? Vocês vão ver que eu vou citar vários aqui só para vocês saberem que existe. O primeiro é uma situação dessa. Então, água duplamente marcada. O que é isso aqui? Isso vê gasto energético, tá? Quer dizer, a pessoa toma um líquido, uma água alterada bioquimicamente, e aí ela vê, a gente avalia em laboratório através da urina, tá? Não vou entrar nesse mérito como é que é isso aqui, mas se avalia pela urina o quanto que essa pessoa gastou de energia ao longo daquele dia, tá? Tu toma isso aqui então uma água é uma água com deutério, tá? E aí, então, como é que você consegue avaliar isso aqui? Porque todo gasto energético, contração muscular, implica em uso de oxigênio pelas nossas células musculares, tá? E tu avaliando esse uso do oxigênio através desse marcador bioquímico, tu consegue avaliar o quanto que essa pessoa gastou de energia naquele dia, tá? Então, é uma medida objetiva, mas, obviamente, que é bastante complexa, né? E bastante cara. Outra maneira aqui por calorimetria, tá? Em que tu bota uma pessoa dentro de um lugar e tu consegue avaliar tanto pela produção de calor do corpo dela, quanto pelos gases emitidos, o quanto que ela está absorvendo de oxigênio e liberando de CO2, tu consegue avaliar o quanto essa pessoa está gastando de energia, tá? E aí tu tens, então, outros medidores aqui mais diretos aqui que pega uma máscara que capta os gases. Basicamente o que isso aqui faz, pessoal? Ele avalia, olha, eu sei o quanto está entrando de oxigênio na pessoa porque ela está puxando o ar atmosférico e sei o quanto ela está devolvendo de oxigênio na expiração. Sabendo isso, quanto entra e quanto sai de oxigênio, eu sei o quanto ela está gastando, tá? Claro que isso aqui também é bastante utilizado, ou muito mais utilizado na área de aptidão física, porque é justamente essa aqui a maneira que a gente consegue avaliar o condicionamento físico de uma pessoa. Quando fala, olha, eu quero avaliar o consumo máximo de oxigênio, né? Quer dizer, o quanto aquele corpo consegue gastar de oxigênio para produzir energia, para produzir trabalho físico. Tu bota a pessoa numa bicicleta, numa esteira, num remo, e ela vai fazendo esforço, e tu vai aumentando esse esforço, e tu vai vendo que ela vai puxando mais oxigênio e vai consumindo mais oxigênio. Vai chegar um ponto em que ela não consegue aumentar mais esse consumo de oxigênio. Aí ela chegou então no seu consumo máximo de oxigênio, que a gente costuma chamar pela sigla de VO2 máximo, né? Volume de oxigênio máximo, de oxigênio consumido máximo, e é um grande indicador de condicionamento físico, tá? Mas enfim, também é uma maneira da gente avaliar de forma objetiva a atividade física. Aqui então está uma câmara dessa de calorimetria, a pessoa fica aqui dentro tipo um dia inteiro, e tu, pela avaliação dos gases aqui, tá? Tu consegue saber o quanto essa pessoa gastou de energia, tá? Então, esses dois métodos aqui, é óbvio que eles são extremamente precisos, tá? Mas eles são muito caros, uma logística muito complexa, tu vai avaliar poucas pessoas. Quando é que se usa isso aqui? Por exemplo, olha só, eu inventei uma maquininha dessas aqui, tá? E eu quero saber se essa maquininha que eu inventei, se ela é boa. Aí tu faz a pessoa, faz uma avaliação com essa maquininha e faz uma avaliação depois numa câmara dessas aqui e vai, olha, a minha maquininha mede a mesma coisa. Então a minha maquininha está boa, eu posso vendê-la porque ela funciona e eu comparei ela com um bom padrão, um padrão ouro, e ela funciona bem, por exemplo, tá? Mas enfim, tem uma logística complexa, um grande custo,
avalia poucas pessoas, não te dá nenhum tipo de indicativo de contexto de atividade física, só fala de gasto energético, tá? Mas é muito utilizado para validar outros métodos. E também tu pode ter uma avaliação, que é uma observação direta, que é ver o que que a pessoa está fazendo, tá? E aqui eu vou bem especificamente em alguns instrumentos que são utilizados para populações específicas, tá? Basicamente, o que é isso aqui, pessoal? O que é essa observação direta? Por exemplo, tu pega uma prancheta que vai ter um checklist lá, um desses instrumentos, e tu vai para um recreio escolar. Tu te senta num canto lá, sem a gurizada saber que tu tá lá, tu escolhe um grupo de crianças e observa o que elas estão fazendo. E tu vai anotando e preenchendo o teu checklist ali para ver o que as pessoas estão fazendo. Tu pode fazer isso aí, tipo, por exemplo, na Dom Joaquim, tá? Tu vai lá, ou chega num local que tem essas academias ao ar livre e vai lá, vai ver o que as pessoas estão fazendo, tá? E esses métodos, então, esses checklists de observação, eu coloquei 4 aqui como exemplo, cada um deles indicado para um grupo específico, tá? Então, vejam que tem 3 aqui específicos para crianças, que pode se utilizar para avaliar, então, talvez o mais utilizado para avaliar a aula de educação física é o SOLFIT, tá? Vou dar um exemplo para vocês de trabalho que se fez já, tá? Em Pelotas mesmo. Olha, uh, sem ninguém saber, sem as crianças saberem, sem o professor de educação física saber, tinha um observador vendo as aulas de educação física no determinado colégio. E ele fez esse instrumento aqui, o SOLFIT, e ele tinha lá um levantamento, então, das atividades físicas durante a aula de educação física. Aí depois fez uma intervenção nessa escola para ver se a gente conseguia melhorar ou aumentar o nível de atividade física durante as aulas de educação física. Se passar essa intervenção, deixa passar um tempo, volta lá ao observador e faz de novo o sulfite e vê se a atividade física das crianças aumentou ou diminuiu após essa intervenção dentro das aulas de educação física, tá? Mas, enfim, tem vários instrumentos desse tipo que a gente usa para fazer observação, então, e anotar diretamente o que as pessoas estão fazendo é uma maneira de avaliar atividade física, tá? É claro que, por ser um tipo de observação assim, tem muito aquela questão da reatividade, quer dizer, tu está avaliando pessoas lá que sabem que estão sendo observadas. Será que elas vão se comportar da maneira usual ou será que elas vão aumentar o nível de atividade, sabe que estão sendo observadas? Isso vale, pessoal, tanto para a área de avaliação de atividade física, como também quando chega na área esportiva, a gente está falando de avaliação, por exemplo, de movimento técnico, tá? De biomecânica. Você fala, olha, não adianta tu pegar um atleta que tu quer avaliar e tu dizer para ele, vai lá e faz que eu vou te filmar, eu quero ver. Porque ele sabe que está sendo observado e a tendência é que ele faça o movimento, o gesto técnico mais perto do que ele entende que seja o adequado, o perfeito, né? O ideal é que o atleta seja avaliado também em condições em que ele não sabe que está sendo avaliado, né? O mesmo vale. Não é interessante tu avaliar um atleta somente quando ele está descansado no início de treino. É legal avaliar quando ele está cansado também, porque é aí que os defeitos técnicos vão começar a aparecer um pouco mais, tá? Então tem toda essa questão aí que a gente, quando está lidando com o ser humano, precisa levar em conta. Então, essas observações diretas que a gente tem de lado bom e de lado ruim, tá? Barato, para mim, as duas grandes vantagens. São baratos, tu consegue ver claramente o domínio da atividade física que está sendo realizada, tá? Mas tu pode ter essa reatividade, então, que eu já citei, tá? E não dá para avaliar muita gente. Geralmente tu vai avaliar pequenos grupos, tá? Fica limitado a algum contexto específico, enfim, mas então, como tudo, tem vantagens e desvantagens. O que quer dizer alta validade interna? É que tu vai ter um avaliador sempre. Então, a pessoa sempre vai tender a medir as coisas, avaliar as coisas de uma mesma maneira. Vai ter sempre uma grande concordância no o método que ele vai utilizar para fazer essa avaliação. Tá? E outras maneiras agora de avaliar a atividade física de maneira objetiva, essas sim bastante mais realistas pelo que a gente entende de pesquisa hoje em dia e mais utilizadas. Não que sejam baratas, tá? Mas são mais utilizadas. E eu tenho aqui 2 grandes grupos, os pedômetros e os acelerômetros, certo? Bom, vamos ver o que é o que aqui, gente. Então, o que é um pedômetro, tá? Um pedômetro é chamar de um aparelhinho
que ele tem dentro dele, ah, tem vários tipos, tá? Mas os primeiros mais antigos, eles tinham dentro dele tipo um pêndulo equilibrado. E sempre que esse aparelhinho mexia, eu vou pegar com um apontador da minha filha para mostrar de exemplo, quer dizer, isso aqui seria o pedômetro, tá? Bom, sempre que ele fazia esse movimento aqui, isso aqui, tá? Esse pêndulo dentro dele mexia e fazia clac, tac, 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 e contava como se fosse um passo, tá? Ou seja, quando tu bota isso aí preso na cintura de uma pessoa, cada vez que a pessoa caminha e bota o pé no chão, esse pêndulo mexia e marcava um passo, outro passo, tá? Ele serve para quê? Para contar passo. É isso que ele faz. Por isso não é pedômetro, tá? E aí, como é que a pessoa usa isso? A pessoa acordava, antes de levantar, fixava isso aí na sua cintura, fosse um pijama, o que quer que seja, e a pessoa ia trocando, vai trocar de roupa, ela vai tirando o pedômetro do pijama e bota para calça, enfim, não vai tomar banho com isso aqui, obviamente, mas enfim, ela fica o dia inteiro com essa coisa presa na cintura, e aí ao final do dia ela pega o pedômetro, quando ela vai se deitar e dormir, ela pega o pedômetro, ela abre e lê, olha, hoje tu deu 7.237 passos, e ela anota, tá? E aí, então, tem muita gente que usa isso para pesquisa, foi bastante utilizado já com pesquisa em idosos, tem uma grande aceitação, porque é muito fácil utilizar, tá? Então, olha, o senhor vai ficar com esse pedômetro durante 7 dias e ao final do dia sempre anote quantos passos fez, por exemplo. É uma maneira de se utilizar. E os pedômetros tinham aí, né, quando eles começaram a ficar mais espalhados mundo afora, a recomendação de 10.000 passos por dia, que seria o que a pessoa deveria fazer. Essa recomendação de 10.000 passos, ela equivaleria aos 150 minutos por semana, vamos dizer assim, entendeu? E depois de um tempo se discutindo um pouco isso, a gente viu que, olha, na verdade não tem nenhum embasamento científico para essa recomendação dos 10.000 passos, apesar de não ter nada de ciência por trás disso, não fica muito longe do que seria o necessário de movimentação. Quer dizer, uma pessoa que faça 10.000 passos por dia, com certeza ela está dentro de um nível adequado de atividade física. Tá? Eu ouvi uma coisa que eu não sei se é que tipo de coisa que é lenda urbana, que esse número 10.000 surgiu de quando uma empresa japonesa lançou o seu pedômetro. Eles fizeram meio que tipo um logo, né, para promover o pedômetro, e o número 10.000 ficava com um desenho bonito na embalagem do pedômetro. Por exemplo, faça os seus 10.000 passos diários, assim, botava o número 10.000 que combinava com o logo que eles estavam lançando. Eu ouvi isso aí em conversa de corredor entre pesquisadores, mas, enfim, faz sentido assim, mas na verdade não teve nenhuma pesquisa mostrando assim, olha, 10.000 passos por dia é suficiente para isso, 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 mas a gente sabe que 10.000 passos parece ser algo bastante ok, tá? Uma pessoa fazer é viável e gera já algum tipo de benefício em saúde, sim, certo? Então, o pedômetro ele é muito fácil utilizar, é fácil interpretar, as pessoas aceitam bem, tu consegue estimar de alguma maneira indireta o gasto energético, tá? Se usa bastante em estudos com idosos, porque a gente sabe que uma das grandes atividades físicas que o idoso faz é a caminhada, e eles são aparelhos que baratearam bastante, então não é tão caro tu comprar, sei lá, 100, 200 pedômetros aí, tá? E espalhar entre as pessoas que tu quer estudar, não é uma coisa que é tão cara assim. Agora, tu pode ter reatividade, de novo, quer dizer, a pessoa nem costumava se mexer, mas ela pode começar a caminhar mais porque ela está agora com o pedômetro. Tá? A pessoa não pode esquecer de utilizar, então, quer dizer, tem que ter uma pessoa que precisa te ajudar com isso aí, tá? Ah, nem só caminhada ele avalia, algumas coisas ele não vai avaliar. Tipo assim, por exemplo, olha, tu vai botar um pedômetro, né? E tu tá fazendo musculação. Pô, é um baita gasto energético, fazendo exercício de braço, etc e tal, e não está medindo ali com um pedômetro, tá? Não tem nenhuma informação de intensidade. E a gente sabe que se a pessoa pegar o pedômetro e começar a sacudir ele, vai começar a contar passo igual sem essa pessoa estar caminhando. Mas enfim, aí entra no lado da honestidade, tá? Mas é isso aí, de pedômetros era isso. E o acelerômetro, pessoal, é uma coisa que a gente vem utilizando bastante nas pesquisas com aqueles estudos de coorte de nascimento em Pelotas, e é considerado hoje em dia o aparelho meio que padrão ouro para fazer pesquisa em atividade física e saúde, tá? Então ele mede aí a aceleração dos nossos movimentos corporais. E quer dizer isso? Ele consegue dizer que ele foi movimentado, tá?
A gente tem acelerômetros hoje em dia em vários locais, por exemplo, tem um tipo de acelerômetro que é um giroscópio que a gente tem no telefone celular hoje em dia, que é o que permite que quando tu pega um celular e ele está de pé, e tu vira o celular e ele vira a foto, por exemplo, né? Como é que o celular sabe que ele foi girado? Porque ele tem um acelerômetro interno, tá? Que é um formato de um giroscópio eletrônico, que ele fala, esse celular agora está na vertical, agora esse celular está na horizontal, por exemplo, tá? É um tipo de acelerometria, mas ele mede então quanto a gente está se quanto o membro onde ele está preso, pulso, canela, enfim, o quanto que ele está se deslocando. Tá? Aqui tem foto de crianças da nossa pesquisa dos nascidos em 2015, né? Nós estávamos aqui com um ano e pouco, essas crianças, com acelerômetro no pulso, por exemplo. Tá? Quando a gente fez essa pesquisa, que a gente tinha uma certa dúvida de aonde colocar numa criança de um ano, tá? Se a gente colocaria na canela delas ou no pulso, se fez um estudo piloto, a gente decidiu que o pulso seria o melhor, tá? Para colocar. Na verdade, essas crianças aqui são do estudo piloto, inclusive, tá? Porque elas estão com a cinta de velcro preta. Depois, na pesquisa de verdade, a gente utilizou uma cinta de vinil muito parecido com aquelas cintas que se tu bota quando vai entrar em alguma festa, coisa assim, que tu bota, né, tem um claque, tem um estalo ali que tu bota e tu só consegue cortar com tesoura, né, depois, tá? E as crianças ficavam com isso aqui, então, durante alguns dias para a gente avaliar a movimentação física dessas crianças, tá? Através da acelerometria, então. Então, eles podem ser utilizados na cintura e no pulso, tá? Nunca vi pesquisa com adulto colocando em canela. A gente pensou só em colocar em canela porque a gente tinha crianças de um ano que ainda não estavam caminhando. Então, de repente, a canela pode ser um bom indicativo também. Mas ele indica, o que ele nos dá de informação? Ele nos dá assim, o quanto aquela pessoa se mexeu, né, ao longo das 24 horas. E a gente não tem ponto de corte para ver intensidade. A gente consegue detectar um pouco a intensidade, mas não tem pontos de corte para classificar em atividade vigorosa, etc. E tal, né? Então, ele dá um resultado, pessoal. Aqui eu tenho uma acelerometria de 5 dias. Ele dá um resultado em que a gente tem. O que são esses picos mais altos aqui? Então, momento de muita aceleração. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, vejam que das 23 horas aqui do dia 22 até mais ou menos 7 horas aqui, eu não tenho aceleração, porque isso aqui indica sono. Tá? A pessoa acordou, começou a se mexer e tal. Ela deve ter tomado um café da manhã, ficou parado um tempo, e depois deve ter que fazer alguma coisa com atividade física, porque tem uma baita aceleração aqui, né? Um pouco antes das 11 horas da manhã, né? Aí depois aqui, ó, baixou de novo, deve ter sido o almoço, enfim, para fazer alguma coisa. E aí depois chegou de noite, após as 23 aqui, de novo, uma noite de sono sem aceleração nenhuma, tá? Então é assim, e a gente coloca lá no acelerômetro de quantos em quantos segundos tu quer que ele faça a variação. Geralmente a gente usa de 5 em 5 segundos, quer dizer, de 5 em 5 segundos ele grava a informação se ele está sendo mexido ou não, tá? Mais ou menos isso, tá? É claro que a gente tem isso aqui depois é traduzido de forma numérica para um programa estatístico, mas a gente não tem como saber o que a pessoa estava fazendo, tá? Então, quer dizer, essa grande acelerometria aqui de pulso, ele estava jogando tênis de mesa? Pode ser. Ele estava correndo? Pode ser, né? Agora, será que nessa baixa acelerometria aqui, será que ele podia estar, por exemplo, pedalando numa bicicleta com o pulso parado, agarrado ao guidão? É possível que sim. Então, tá, fazendo atividade física, eu não consegui captar. Quer dizer, tem questões também que ele não vai conseguir medir. Aqui um outro gráfico, tá? É só uma outra maneira de ver que aqui ao longo de 7 dias, tá? Geralmente, pessoal, quando a gente faz essa avaliação, a gente joga fora a informação do primeiro e do último dia, porque a gente sabe que são dias que fogem um pouco à normalidade, tá? Meio com criança, a gente sabe, assim que a gente bota o acelerômetro nela, a gente explica o que que é, ela pode querer ficar brincando com o acelerômetro, ficar mexendo o pulso de propósito, tá? Como se fosse um joguinho, como se ele fosse ganhar alguma coisa, então a gente bota fora o primeiro dia, geralmente, né? Claro, avaliações mais curtas, tipo avaliações de 3 dias que a gente fez já, e tu não pode te dar o luxo de botar fora um dia, tipo, bota fora as primeiras horas, por exemplo, que a pessoa está lá, pode ter alguma adaptação, tá? Só por curiosidade, a gente teve um problema nessa pesquisa aqui com as crianças pequenas, porque a gente colocou o acelerômetro geralmente na semana em que elas completavam um ano, e várias mães tiraram o acelerômetro porque não queria que a criança ficasse feia na foto do aniversário com um baita do troço vermelho no pulso, e a gente perdeu informação, tá?
Bom, como eu já falei, a gente tem nos celulares a ciclometria também, e isso chegou já nos últimos anos aí para vários reloginhos, pulseiras, etc. Então tem um monte de coisa, Mi Band, Fitbit, Amazfit, os mais caros aí, Apple Watch, os da Garmin, os da Polar, etc. Tem vários relógios que avaliam também isso aí, tá? Tem relógio que conta passo, que funciona como se fosse um pedômetro, e tem relógio que avalia o teu nível de atividade física ao longo do dia, tá? Então, praticamente todos eles medem isso, pessoal. E dá para dizer que assim, olha, tu vai aí de R$ 200 até, sei lá, um modelo mais caro da Garmin deve estar uns 4.000, com 4.500, por aí. Quer dizer, tu vai nessa grande amplitude de faixa de preço aí, todos eles medem, mas eles não são, claro, quanto mais caro a tendência é que seja mais preciso, mas vários deles eles têm alguns algoritmos que são meio misteriosos. O meu relógio, por exemplo, é um Polar, e ele tem aqui, ele me diz aqui a atividade física que eu fiz no dia, tá? Só que, por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui agora. Ele disse que hoje eu já cumpri com 35% da minha meta de atividade física, tá? E ele diz aqui que eu já dei 5.906 passos. Eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que ele tem um algoritmo interno que faz esse cálculo de passos. Mas eu já reparei que ele deve puxar alguma informação da minha frequência cardíaca para supor que eu estou fazendo exercício. Porque, por que eu falo isso? Porque eu já reparei que se eu sair para pedalar uma hora, né, e teoricamente não dei passo nenhum, eu vi que ele aumenta um monte os passos. Ou seja, é algum algoritmo misterioso aqui que joga, vamos dizer, o meu gasto energético diário para converte tudo para passos. Vamos pensar assim, né? Então acontece isso. Da mesma maneira, eu já fiz esse teste de entrar num carro, olhar quantos passos eu estou, dirigir por uma hora e ver que aumentaram os passos. Eu estou sentado no carro. Quer dizer, da onde é que saíram esses passos? É aquela coisa, são mistérios eletrônicos, mas enfim, esses aparelhos, todos eles têm algum tipo de medida, mas elas são medidas que a gente costuma usar para a gente mesmo, para ter alguma noção do que a gente tá fazendo, né? Mas como pesquisa isso ainda não chegou. Eu já vi algumas pesquisas internacionais de gente com muito dinheiro que disse, olha, vamos avaliar a atividade física, por exemplo, através do iPhone, que tem medidas ali dentro de estimativa de gasto energético, de passo, etc, tal, desde que a pessoa fique o dia inteiro com o telefone no bolso, por exemplo. E o pesquisador dava iPhone para as pessoas. Claro, pesquisa americana, mas enfim, ou dá algum smartwatch para as pessoas utilizarem. Eu já utilizei em pesquisa o Mi Band, pesquisa faz 2 ou 3 anos, se não me engano, era a versão 6 do Mi Band que a gente usou, eu nem sei em que versão está hoje em dia, mas porque a gente queria ter uma medida em criança, né? As crianças tinham 6 anos, eu acho. A gente queria ter uma medida de frequência cardíaca que fosse fácil para o entrevistador olhar. Tá? Então a gente, quando a criança entrava para preencher o questionário, para fazer as avaliações todas, a gente botava um Mi Band nela e deixava o display ali, o mostrador mostrando a frequência cardíaca, e o entrevistador de tempos em tempos olhava aquela frequência ali e registrava. Tá? Não era uma coisa. A gente, para que a gente queria essa frequência cardíaca? A gente queria ter uma certa estimativa de estresse, porque durante a pesquisa tinha coleta de sangue. A gente queria ver, então, como é que a frequência cardíaca dessa criança ia se comportar ao longo de todo o processo lá de entrevista e medidas, pensando o quanto de estresse aquela criança ia ter por ter que tirar sangue, sabendo que a frequência cardíaca acelera com estresse. Mas, enfim, não era uma coisa tão necessariamente precisa assim e serviu bastante para o que a gente queria. Então, os acelerômetros, o que eles têm de ah, lado bom e lado ruim? Uma vez comprado, né, que eles são meio carinhos, eles são fáceis de aplicar, porque tu prende no pulso da pessoa, a pessoa vai embora, depois tu recolhe ele de alguma maneira, e tu baixa o dado para o computador, tá? Então tu consegue avaliar gasto energético por grandes períodos de tempo. Uma coisa que eu gosto muito, que a gente está usando cada vez mais, faz avaliação de sono, tá? É uma coisa interessante de ver. Ele consegue dizer quanto tempo a pessoa levou para conseguir dormir, por exemplo. Ele consegue dizer isso aí. Não exige muito da pessoa que está sendo avaliada, desde que ela não tire aquilo ali do pulso, tá? E está se tentando traduzir um pouco a aceleração para as recomendações, mas isso que não está muito pronto ainda, tá? Essa estimativa está meio entre aspas aqui, tá?
Mas, enfim, ele não permite identificar o contexto, quer dizer, eu não sei o que a pessoa, o que ela está fazendo. Eu não sei se aquilo ali é deslocamento, se é prática esportiva, tá? Não tenho noção nenhuma de que domínio é. Então, para gasto energético legal, para avaliação de domínio não serve. São aparelhinhos caros ainda, tá? E aí, claro, quando a gente tem que avaliar muita gente, tem que ter vários deles, porque a gente fica mandando e pegando de volta esses aparelhos. Não avalia algumas atividades, quer dizer, como eu falei, você, tu bota um acelerômetro no pulso de uma pessoa que está pedalando, atividade física zero ali, mas ele está fazendo um baita esforço físico, né? E também ele é sensível às situações externas, quer dizer, tu tá, por exemplo, te mexendo, tu está andando a cavalo, sentado e parado, ele está medindo a aceleração. Né? Tudo bem que andar a cavalo não é uma coisa, não é exatamente repouso, eu sei, mas ele pode também medir a aceleração quando está andando de ônibus, por exemplo, porque tem algum tipo de movimento ali, tá? Só por curiosidade, para vocês saberem como é que a gente faz esse tipo de avaliação por acelerometria nessas pesquisas grandes como a corte. Então, por exemplo, né, com aquelas crianças, quando as crianças iam com a mãe até a clínica, para fazer as avaliações, a gente colocava o acelerômetro na criança e dizia para a mãe: olha só, ela vai ficar com isso aqui preso no pulso dela durante uma semana, a senhora não tire para nada, tá? E uma semana depois ia um motoboy na casa da criança e pegava esse acelerômetro. Tá? Aí ele chegava, ele pegava, ele levava para o centro de pesquisa o acelerômetro, chegava lá, liga no computador, faz o download de toda a informação de uma semana de atividade física, recarrega a bateria desse acelerômetro e ele fica pronto para ir para uma outra criança. Tá? Isso é o perfeito, é assim que deveria funcionar. Mas claro que várias coisas acontecem, tipo, tu botar numa criança, quando o cara vai lá buscar o acelerômetro, ele não consegue nunca achar ninguém em casa. Ou vai lá e a mãe fala, fulaninho perdeu na creche, foi com e voltou sem. Ou chega lá e diz, pois é, a tampinha essa aqui abriu e aí molhou no banho, eu não sei se estragou ou não, tá? Teve gente que disse que teve o acelerômetro roubado em ônibus. Enfim, acontece também coisas mais técnicas, tipo assim, olha, o acelerômetro voltou, quando a gente foi fazer o download dos dados, a gente viu que a bateria acabou no segundo dia, e tu só baixou 2 dias e perdeu o resto. Então, porque as baterias viciam, etc. Então, tem várias questões técnicas aí que a gente vai aprendendo quando lida com esses campos, mas, enfim, é uma coisa muito aceita hoje em dia no meio de pesquisa científica para avaliar atividade física. Tá? E já chegando no finalzinho da aula aqui, pessoal, outras maneiras não muito utilizadas, mas que podem ser maneiras objetivas de avaliar atividade física, por exemplo, medir a frequência cardíaca. Tá? Uma coisa que está há muito tempo no mercado já está cada vez mais barata são esses monitores de frequência cardíaca. De novo, quase tudo que é relógio ou smart hoje em dia tem frequência cardíaca como avaliação, tá? Mas ainda assim, a cinta cardíaca colocada aqui na região torácica ainda é o melhor, tá? Para a felicidade das mulheres hoje em dia, já tem modelos de várias marcas que não é mais cinta cardíaca torácica, é uma cinta que fica no bíceps, o que é muito bom, porque para muita mulher essa cinta torácica leva a vários problemas, tá? O maior deles seriam mulheres atletas que começam a ter problemas de atrito com os seios com essa cinta aqui, fica com assadura, por exemplo, tá? Ou porque o formato do corpo feminino às vezes não encaixa direito essa cinta aqui, e ele fica, pega, não pega a frequência cardíaca, enfim, essa cinta que deve ter acho que uns 2 ou 3 anos agora, que pega aqui no bíceps, é quase tão boa quanto essa cinta de peito e as mulheres podem utilizar sem nenhum tipo de problema, tá? Mas quer dizer, quando eu avalio frequência cardíaca para ter uma noção de atividade física ou de intensidade, eu tenho que saber também que outras coisas influenciam a frequência cardíaca, por exemplo, estresse influencia a frequência cardíaca, cafeína influencia a frequência cardíaca, estado de hidratação, o período menstrual que a mulher, quer dizer, várias coisas afetam, pode acelerar ou desacelerar o coração, que não são necessariamente atividade física, tá? E a gente também não tem um ponto de corte aqui para isso aqui, mas é uma maneira que nos auxilia a avaliar a intensidade de atividade física, tá? E isso aqui é uma outra coisa, tá mais por curiosidade histórica aqui, que é uma combinação de monitor de frequência cardíaca com acelerômetro, tá? Em que a pessoa fica com um aparelho aqui medindo frequência cardíaca e ela usa um acelerômetro e depois tu junta esses dois dados para ver, olha, se nos momentos que estava com mais aceleração, o coração estava acelerado ou não, por exemplo. Tem gente que utiliza a combinação de acelerômetro com diário, tá? Ou seja, aí tu olha aqui, tem uma baita aceleração aqui às 13h15 da tarde. Olha o diário. Ele estava correndo, por exemplo, tá? Então a gente pode utilizar esse tipo de coisa quando tem uma intenção maior de ver
domínio, de ver tipo de atividade física que estava sendo realizada, tá? E o condicionamento físico, pessoal, eu falei para vocês lá no início dessa conversa, que a gente avalia muito a atividade física, mas o que a gente quer, na verdade, é que a pessoa faça atividade física para ganhar condicionamento físico com isso, né? Então, por que que eu não avalio direto o condicionamento físico? Porque, acabou. Porque o condicionamento físico, ele é bastante difícil, caro e demorado de ser avaliado, né? A avaliação. Você me diz, Marcos, qual seria a avaliação para fazer de condicionamento físico para falar se uma pessoa vai ser mais saudável ou mais doente? Cara, a ciência não tem dúvida disso. Consumo máximo de oxigênio. Ou seja, bota uma pessoa a correr, pedalar ou remar, faz uma coleta de gases aqui e vê qual é o consumo máximo de oxigênio dessa pessoa. Isso vai te dizer o quão saudável essa pessoa é, tá? Então, por que que tu não faz essa avaliação com todo mundo? Esquece quando ficar avaliando, perguntando quanto a pessoa se mexe. Por quê? É uma avaliação de cunho laboratorial, individual, cara, e que leva aí, vamos botar, por baixo, 1 hora por pessoa. A pessoa chegar no laboratório, fazer preparação, etc., fazer avaliação. Então, quer dizer, como avaliar condicionamento físico, tá, em pesquisas que envolvem milhares de pessoas. Tem pesquisa que faz isso? Tem, mas é muito caro, é muito difícil. Tá? Quer dizer, pegavam lá 3.000 pessoas e botar para fazer um teste que leva 1 hora em laboratório, certo? Quanto tempo leva essa pesquisa para ser feita? Quanto custa essa pesquisa? Dificulta bastante por causa disso aqui. Mas sim, a gente gostaria de ver condicionamento físico das pessoas. E só por curiosidade, quer dizer, o que utilizar, né? Uma esteira, uma bicicleta ou um remo? Quando eu falo em população, gente, povo geral, esteira, sempre esteira, tá? Quando é que eu vou ter diferenças de consumo máximo de oxigênio, falando de esteira, bicicleta? É quando tu está lidando com um atleta. Então, o que isso quer dizer? Se o sujeito é ciclista, ele vai ter um resultado melhor sendo avaliado pedalando do que correndo, entendeu? E se eu botar um ciclista numa esteira, ele vai ter um resultado ruim? Não. Vai ter um resultado muito bom. Só que seria maior em uma bicicleta, tá? Se eu pegar um corredor e botar a pedalar, ele vai ter um resultado ruim? Não, vai ter um resultado bom. Só que numa esteira vai ter um resultado melhor. Agora, pessoas não atletas, a esteira é a mais indicada porque é a atividade mais parecida com o que a gente faz no dia a dia, mesmo independente de fazer um esporte, que é caminhar. O caminhar acelerado ou correr. Então, quer dizer, imagine pegar uma pessoa que nunca praticou nada e botar num remo ergômetro. Não vai nem conseguir remar. Como é que tu vai avaliar a pessoa numa coisa que ela não consegue nem executar direito, entende? Então, no geral, você olha, avaliação de condicionamento físico é em esteira. Ah, mas o cara é atleta. Bom, tenta botar o cara numa coisa mais específica possível, tá? Tu pode fazer avaliação até de luta hoje em dia, o cara fazendo coleta de gases, lutando, por exemplo, para ver como é que é o corpo dele se responde durante a atividade física específica dele, tá? E aí então, pessoal, o que que tem de para fechar aqui, tá? Então, a atividade física, como a gente viu, é um comportamento, tá? E como eu falo em comportamento, pessoal, as mudanças nessa área de atividade física são muito mais da esfera psicológica, tá? Quer dizer, mudar o comportamento de alguém não é uma coisa de cunho fisiológico, é uma coisa de cunho psicológico. E que a gente vai ver em outros momentos, quer dizer, o que que leva algumas pessoas a serem mais ativas ou menos ativas, tá? Então, mas ela é um comportamento e que ajuda muito nesse resultado, nesse produto aqui que é o condicionamento físico. Mas lembrando que o condicionamento físico, eu botei 3 pontos aqui que seriam os mais importantes, tá? E a atividade física está aqui dentro, ó. Quer dizer, o treinamento, o exercício físico, a atividade física, leva a uma série de adaptações fisiológicas que vão impactar o condicionamento físico. Mas esse condicionamento físico tem muito a ver com genética e com idade. Por exemplo, o normal do ser humano é perder força com o envelhecimento, certo? Então, ele vai baixar o condicionamento? Vai. Mas, claro, pode sempre olhar o condicionamento físico de acordo com a idade, né? Quer dizer, o que que é normal, o que que é desejável para um homem de 70 anos em termos de força? É ridículo tu dizer que ele tem que ter a mesma força de um cara de 25, mas o que que é bom para um cara de 70? Ah, esse nível aqui é um nível adequado para 70 anos. Vai ser sempre mais baixo que o jovem, mas
está adequado para a idade dele, ok? Tem a ver com genética, quer dizer, o próprio consumo máximo de oxigênio, a massa muscular, tem um fundo genético muito grande, sim, que vão impactar sobre o teu condicionamento físico, tá? E, como eu já falei também, quer dizer, a nutrição, quer dizer, a nutrição, ela vai influenciar tanto a resposta fisiológica que o teu corpo vai ter, quer dizer, tu faz um treinamento, né? A maneira com que o teu corpo responde a esse treinamento vai depender de nutrição, né? Vai depender do teu sono, por exemplo, que não, né? Então, quer dizer, o condicionamento físico depende de várias coisas que não somente o exercício físico, tá? Mas sim, a gente usa muito exercício físico para chegar nesse produto aqui. E aí, então, como é que a gente mede atividade física, pessoal? Depende de várias coisas, quer dizer, o que que eu tenho de dinheiro, o que que eu tenho de tempo disponível, quem eu estou querendo avaliar? É uma população de atletas, são crianças, são idosos, são escolares, são 2.000 pessoas, são 14 pessoas, tá? Que tipo de estudo é? Quer dizer, aquilo que eu falei, olha, um estudo para avaliar câncer, não dá para tu avaliar a atividade física atual, não faz sentido, tá? Tem que ser coisa do passado. O que que eu quero avaliar? Ocupação, deslocamento, lazer, né? E tudo isso aqui tem vantagens e desvantagens, tá? Então eu tenho algumas coisas que são extremamente precisas, né? Como a calorimetria, mas não são aplicáveis em nível populacional. São caras, difíceis para pouca gente. Eu tenho as coisas muito fáceis, como questionário, mas tem a subjetividade toda do questionário e tem as medidas objetivas que também, mas tudo aqui tem vantagem e desvantagem. E eu preciso, então, na verdade, me perguntar, né? O que que eu quero saber? O que que eu estou procurando? É condicionamento que eu quero avaliar? Faz sentido pensar nisso aqui? Quantas eu preciso avaliar? Quantas eu consigo avaliar? Quantas pessoas? O tempo que eu preciso, o dinheiro que eu preciso, quero comparar meus resultados com outros, quero fazer um monitoramento. O que isso quer dizer? Quero avaliar aquela mesma população de tempos em tempos e ver como é que ela está mudando ao longo dos anos, tá? Então, quer dizer, eu quero comparar o meu dado comigo mesmo, tipo no monitoramento, eu quero comparar o meu dado com um outro país, tá? Enfim, são várias perguntas que a gente tem que se fazer antes de escolher o método para avaliar a atividade física. Ok? Era isso da aula. Então, encerramos este assunto. Ok? Obrigado para quem assistiu, quem ficou até o final assistindo.